tal aprender como parametrizar o TOTS Proteus para controlar produtos de terceiros? Pois bem, nesse conteúdo, além disso, eu vou trazer também alguns relatórios desenvolvidos em SmartView. Então, você aí que trabalha com o módulo de estoque e tem curiosidade de ver os relatórios que você já utiliza hoje em SmartView, nesse conteúdo aqui eu vou trazer 2 relatórios. Eu tenho certeza, para quem não conhece nada de controle de poder terceiro, esse conteúdo aqui vai ajudar muito. E esse conteúdo faz parte de uma das aulas do nosso novo treinamento de estoque e PCP. Se você aí quiser ajudar a sua empresa a reduzir os custos com serviços de consultoria, você pode aprendendo como funciona o sistema de RP TOTS Proteus. E além desse treinamento de estoque PCP, nós temos vários outros treinamentos. Eu vou deixar um link de todos os nossos treinamentos aqui na descrição do vídeo. Além disso, caso vocês estejam com a demanda muito grande e necessite de uma empresa para prestar serviços de consultorias relacionados ao TOTS Proteus, pode contar aqui também com a RFB Sistemas. Nossos contatos também vão estar aqui na descrição do vídeo. Mas antes da gente iniciar, é claro, eu não poderia deixar de te pedir o quê? Um like para dar uma força aqui pro nosso canal. Não custa nada, não é verdade? Bom, já valeu demais, bora que no computador. Sejam muito bem-vindos à primeira aula de uma sequência de aulas onde nós vamos falar sobre controle de terceiros aqui no TOTS Proteus. E para me auxiliar aqui, eu já fiz uma colinha para mostrar tudo que eu vou trazer aqui para vocês. Então, a primeira pergunta a ser respondida é: quando devo utilizar o controle de poder terceiros? E a resposta aqui para qualquer processo que necessite de controle de produtos físicos em poder da minha empresa ou empresas parceiras. Então, toda vez que você precisa controlar alguma mercadoria que você manda para uma empresa, ou você é uma empresa que recebe mercadorias de um cliente, por exemplo, e você precisa ter esse controle, você vai utilizar as rotinas de controle de poder de terceiro. Rogério, me dá alguns exemplos. Separei aqui alguns para vocês. Então, vou dar um zoom aqui, ó. Armazenagens de mercadorias. Então, eu tenho uma indústria, eu tenho alguns armazéns, só que eu não consigo comportar todas as matérias-primas que eu necessito para realizar uma determinada produção. Então, eu tenho um parceiro onde eu armazeno essas mercadorias lá. Beleza? Essa é a situação. E aí pode acontecer o contrário também. Você tem um cliente que armazena na sua empresa. Bom, o próximo exemplo aqui é a industrialização de produtos de forma integral ou parcial. Então, eu mando os componentes de um produto que eu preciso produzir para um parceiro que ele vai realizar o trabalho de montagem e me devolver esse produto acabado, ou pode ser apenas uma etapa do meu processo produtivo. Então eu tenho uma determinada peça que eu produzi na minha empresa e eu preciso realizar um trabalho de pintura. E esse trabalho de pintura é realizado por uma outra empresa. E o último exemplo aqui é um controle de produtos enviados para testes ou demonstrações, certo? Então, situações como essas, eu necessito utilizar o controle de poder terceiros. E o que vamos aprender? Fiz um resuminho aqui, pode ser que eu acrescente mais coisas. Bom, como enviar mercadorias para um armazém e como receber na sua empresa produtos de clientes. Então, você envia para o armazém ou você pode ser o armazém e receber. Como que você faz isso no Proteus? Como você cria esses controles aqui dentro do sistema? O segundo tópico aqui, como enviar produtos para testes ou demonstrações, como eu disse lá no exemplo, certo? E aí, como você também recebe essas mercadorias. Então, esse daqui é o segundo tópico. Bom, o terceiro tópico, como controlar saldos de terceiros sem alterar o saldo atual dos seus produtos. Então, com o controle de poder terceiros, eu tenho uma tabela paralela, diferente da tabela de saldos de estoque que vocês já conhecem, para controlar esses produtos terceiros. E eu consigo controlar só
nessa outra tabela de controle de poder de terceiros. Coloquei aqui mais um tópico: como enviar matérias-primas para industrialização externa e como recebê-las. Então, você envia os componentes para que uma empresa monte o seu produto, certo? Que eu já tinha dito aqui nos exemplos logo acima. E também você pode receber essas mercadorias para industrializar na sua empresa e devolver o produto acabado para o seu cliente. E por último, como gerar ordem de produção para terceiros e como controlar essas produções externas. Então, vocês já aprenderam como criar a estrutura de produto, como gerar ordem de produção, como fazer o apontamento de produção, mas vocês não aprenderam ainda como realizar esses processos utilizando terceiros. Beleza? E nós vamos aprender aqui. Então, a gente vai ver aqui, ó, OP de um produto com estrutura que gera empenho automático, OP de um produto sem estrutura e empenho manual, e também OP de um produto que não gera empenho. Então, você não vai precisar gerar as reservas. Nós já aprendemos sobre essa parte de empenho manual, de empenho automático. Porém, a gente nunca realizou esse processo abrindo ordem de produções para terceiros. É isso que vocês vão aprender aqui. E por último aqui, e não menos importante, quais as rotinas envolvidas nesses processos utilizados aqui, né? Coloquei processos utilizados. Então, a gente vai dar uma olhada lá no cadastro de armazém, no cadastro de T's, cadastro de estrutura de produto. Nós vamos voltar para o cadastro de estrutura de produto. A rotina de pedido de venda, mais documento de saída, a rotina de documento de entrada, ordem de produção, novamente, né, pessoal? Estrutura de produto, apontamento de produção, vamos revê-la, e os relatórios, e esses novos relatórios agora com a nova ferramenta de relatórios da TOTVS, o Smart View. Vou aproveitar essa aula e já mostrar um pouco do Smart View aí para vocês. Então, são dois relatórios para o controle de terceiros, é o relatório de matérias-primas de em terceiro e o relatório de NFs de em terceiros. Pode ser que eu adicione alguns tópicos a mais aqui, ou pode ser que em uma determinada aula eu já fale de 2 ou 3 tópicos citados aqui. Mas eu criei aqui essa receita de bolo para que eu não me perdesse nesse monte de conteúdo que eu tenho para trazer aqui para vocês. Mas vamos lá, pessoal. Bom, eu estou aqui no módulo de estoque, e para que você consiga realizar o controle de poder terceiro, você precisa realizar algumas parametrizações na TES. Então, aqui no módulo de estoque, eu não tenho um cadastro de TES, então eu vou alterar aqui para o módulo de faturamento. Eu vou vir aqui em atualizações e vamos vir aqui, ó, em tipo de entrada e saída. Bom, nós já tivemos uma aula falando sobre o cadastro de TES aqui no nosso treinamento, mas nessa aula eu vou focar nos campos relacionados ao controle de poder de terceiro. E o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês vai ser o seguinte, presta bem atenção. Bom, um dos componentes que nós temos para fabricar os computadores é o gabinete. Então, o meu estoque de gabinetes está abarrotado e está para chegar uma nova carreta que vai bagunçar mais o meu estoque. Então, o que eu fiz? Entrei em contato com a empresa de armazenagem e eu vou guardar alguns desses gabinetes nessa empresa. Só que eu preciso ter o controle dos gabinetes que eu vou enviar para essa empresa. E como que eu vou fazer isso? Através do controle de poder de terceiros. Então, para agilizar aqui o processo, eu já cadastrei essa TES de saída aqui, que é a 504, e cadastrei também uma TES de entrada, que é a 008. E para que eu vou utilizar essas TES? A 504 vai ser a TES que eu vou utilizar numa nota fiscal de saída para enviar os gabinetes. E a TES 008 é a TES que eu vou utilizar para uma nota fiscal de entrada de quando retornar esses gabinetes para minha empresa. E aí, como essas TES têm que estar
configuradas. Nós vamos ver agora. Então, a 504, eu vou dar um clique aqui em alterar. Vocês já conhecem esses campos e o campo que vocês vão precisar se atentar é esse campo aqui de poder de terceiro. E ele está configurado como remessa. Toda vez que esse campo estiver com esta configuração aqui, quando eu emitir uma nota fiscal, o nome da empresa que estiver nessa nota, o produto e a quantidade será gravada em uma tabela denominada SB6. E por que eu estou falando o nome da tabela? Porque eu sei que alguns dos nossos alunos gostam de utilizar a rotina genéricos e, sabendo o nome da tabela, vocês conseguem utilizar os genéricos e buscar as informações que estão lá registradas referente a controle de poder de terceiro. Ah, Rogério, não gosto de utilizar os genéricos. Fica tranquilo que eu vou trazer aqui o relatório que traz informações dessa tabela. Bom, o próximo campo que ele não é obrigatório, mas ele pode ser utilizado é a TES de devolução. Então, a TES de entrada, eu posso já informar aqui nesse campo, como eu fiz aqui, ó, que é a 008. Como está configurada essa TES 008? Vamos dar uma olhada? Eu vou clicar aqui na lupinha, vou clicar aqui em visualizar e a diferença é que no poder de terceiro, ó, é a 08, tá bom? Poder aqui de terceiro está como devolução. Então, na TES de saída está como remessa e na TES de entrada como devolução. E como está como devolução, quando eu incluir essa entrada, ele vai lá na SB6 e dá baixa nessa movimentação que foi registrada lá. Eu tenho mais um campo para explicar para vocês, mas eu só vou utilizar ele quando nós tivermos um exemplo, que é esse saldo aqui em poder de terceiro. Então, eu vou dar um clique aqui em cancelar, cancelar. As outras informações aqui, impostos, tá? As informações importantes aqui é o código fiscal. Eu até peguei o 5905 aqui, que é o remessa para depósito, mas aqui são informações fiscais que eu já tinha explicado para vocês anteriormente em outros vídeos. Então, é esses campos aqui que vocês têm que se atentarem e agora fica tranquilo que a gente vai ver isso daqui tudo na prática. Então, eu vou clicar aqui em fechar. Eu vou voltar aqui no módulo de estoque porque eu já quero mostrar para vocês alguns relatórios aqui do Smart View. Então, vou vir aqui em consultas e eu tenho esse relatório aqui, ó, posição de estoque. Então, vou clicar aqui em posição de estoque. Ele vai apresentar aqui essa tela das novidades da rotina do Smart View. Clicar aqui em fechar. E eu posso, no Smart View, ter 3 tipos de geração desse relatório. Então, pode ser uma visão de dados, uma tabela dinâmica ou simplesmente um relatório. Os 2 primeiros aqui é quando eu quero uma consulta na tela. Eu não quero imprimi-la. Claro que as 2 opções eu consigo gerar exportação para o Excel. Então, eu vou vir aqui nessa primeira, aqui, que é a visão de dados, vou dar um clique aqui em confirmar. Aqui eu tenho os parâmetros que vocês já conhecem do relatório, então eu coloquei aqui, ó, da filial 01 a filial 02, produto de branco a ZZZ, tipo de branco a ZZZ, grupo de branco a ZZZ, descrição, branco a ZZZ, imprime produtos, ambos aqui, saldo do produto considera o atual e a data de referência aqui está 18/9/2024. Eu vou alterar aqui para 19/9/2024. Moeda 1, lista produtos com saldo sim, imprime valor custo, lista produtos com valor. Coloquei aqui sim e vou clicar aqui em enviar. Bom, ele vai trazer uma lista aqui de todos os produtos, como vocês têm na consulta de saldo em estoque. E o produto que nós vamos utilizar, se eu vir aqui, olha que legal. Eu já posso digitar aqui, por exemplo, Gabi, de gabinete. E aqui ele já vai trazer o produto gabinete. Esse produto, eu tenho 1.985 unidades. E eu tenho empenhado desse produto aqui 5 unidades. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu tenho campo de terceiros. Eu não tenho campo de terceiros aqui, mas eu posso incluir aqui. Eu posso vir aqui, ó, nessa opção aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. E selecionar os campos de terceiros aqui. Então, eu tenho aqui, ó, saldo de poder de terceiro, quantidade NS poder de terceiro e quantidade ter NS pad. Esses 3 campos aqui. Então, vou selecionar esses 3. Clicar aqui em fechar.
e agora a gente vai ter os campos aqui no final. Ó. Esses 3 campos. Percebam que eles estão zerados, tá bom? Bom, feito isso, eu vou fechar aqui o relatório e agora nós vamos realizar a primeira movimentação. Eu vou voltar aqui para o módulo de faturamento, vou vir aqui em atualizações e eu tenho que ir até pedido de venda. Então, acessando aqui a rotina de pedido de venda, eu vou dar um clique aqui em incluir, selecionar aqui empresa matriz e qual é o tipo do pedido? Quando eu envio uma mercadoria para armazenagem, geralmente essa empresa que eu vou realizar esse envio é um fornecedor de serviço. Então aqui no pedido de venda, ele já vem com um padrão, um tipo normal. E o tipo normal, ele apresenta o cadastro de clientes. Como eu vou enviar essa mercadoria para um fornecedor, então eu vou selecionar essa opção aqui. B, utiliza como fornecedor. E tomem muito cuidado para não utilizar essa opção aqui, deve compra. Essa opção ela só é utilizada para devolução de compra. Então, nós vamos utilizar aqui o B de utiliza fornecedor. Ele vai abrir o cadastro de fornecedor e eu já cadastrei um fornecedor aqui. Vir aqui em nome, tá? Tem clicar aqui em nome, apareceu aqui o nome, tem fornecedor aqui, ó, temporário armazenagem. Então, vou selecionar ele aqui e agora eu vou selecionar aqui o produto. Vir aqui em produto, selecionar o produto gabinete. Então, produto gabinete, eu vou colocar aqui, ó, 5 unidades, que eu vou mandar para esse armazém. Vou colocar aqui um valor, R$700. E qual é a TES de saída que eu vou utilizar aqui? Aquela que eu mostrei para vocês, a 504, que atualiza estoque. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Antes de confirmar, eu vou clicar aqui no ícone da TOTVS e vou abrir o cadastro de produto só para mostrar para vocês, numa tela que vocês já conhecem aqui bastante, que é a consulta do produto no próprio cadastro de produto. Então, vou vir até gabinete, aqui o gabinete, apertando a tecla F4, ele vai apresentar para mim aqui essa tela. Então, ele mostra que o meu saldo atual é de 1.985 e a quantidade disponível é de 1.980, porque eu tenho empenhada 5 unidades. Lá no relatório, ele não estava mostrando aqui a quantidade disponível. Eu acho que só estava mostrando aqui o saldo atual. Por isso que eu resolvi trazer essa informação para vocês. E ele mostra aqui, ó, que tem uma quantidade de pedido de vendas de 5, certo? E eu tenho os campos aqui, ó, controle de terceiros aqui, ó, esses campos aqui, bom? Bom, vou voltar aqui para o pedido de venda e vou clicar aqui em salvar. Ele está falando que um ou mais campos obrigatórios não foram preenchidos. Deixa eu dar uma olhada aqui o que eu deixei de preencher. A condição de pagamento. Como ele é obrigatório, mesmo a TES não gerando um título, eu preciso preencher esse campo. Bom, ele vai abrir uma tela para que eu inclua um outro pedido de venda, eu não vou incluir, vou voltar aqui em produto, apertar a tecla F4 novamente, e agora ele mostra aqui a quantidade de pedidos de vendas que eu tenho aberto para esse item, são 10, certo? Vou clicar aqui em fechar, voltar aqui pedido de vendas e nós vamos faturar esse item. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em outras ações, preparar documento de saída, vou clicar aqui em avançar, 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 e aqui eu vou selecionar essa série de nota aqui, que é a UNI, mas como eu fiz alguns testes, eu vou retornar aqui o número, como eu tenho acesso a administrador, para o número 45, que foi a última nota que eu emiti. Clique aqui em OK, e agora sim, apareceu o ícone vermelho, a nota foi gerada. E se eu voltar aqui em produto e apertar a tecla F4, que o sistema ele vai apresentar. Ele vai diminuir a quantidade de pedidos de venda aberto para esse item, vai mostrar que a quantidade de terceiros é de 5 unidades, certo? Então aqui eu já tenho um controle de poder de terceiro. E onde eu consigo visualizar essa informação fora o cadastro de produto? Eu vou fechar aqui o pedido de venda, vou clicar aqui no ícone da TOTVS, vou voltar aqui para o módulo de estoque e aqui em consultas, em Smart View eu tenho esses dois relatórios aqui, ó, materiais D em terceiro e NFD em terceiro. Vamos primeiro para esse relatório aqui, eu clico aqui em materiais, ele vai apresentar essa tela de novidades do Smart View, vou clicar aqui em fechar. E aqui eu posso tirar uma visão de dados e um relatório. Então, agora eu vou selecionar a opção de relatório. Vou clicar aqui em confirmar. E aqui o sistema apresenta essas 3 opções. Então, ele pode gerar aqui um arquivo no formato PDF, pode enviar por e-mail e eu tenho essa primeira opção aqui que é em tela. Então, vou deixar aqui em tela e vou dar um clique aqui em imprimir. Mas, Rogério, eu tenho a opção aqui de parâmetros. Os parâmetros, quando se tem essa opção em tela, eu não consigo utilizar. Ele vai apresentar essa mensagem aqui, ó, no tipo em tela. As configurações dos parâmetros serão feitas na interface do Smart View. Qual que é essa interface? É
a interface que vem quando eu clico aqui em imprimir. Então, os parâmetros são apresentados aqui, nessa tela. E aqui como que eu parametrizo esse relatório? Eu seleciono do cliente até o cliente, do fornecedor até o fornecedor, do produto até o produto, a data inicial e a data final da emissão da nota. Quais são as situações que eu quero, se eu quero que todos ou que está em aberto, se eu quero o tipo de terceiros ou em terceiros, então a mercadoria de terceiros que está em meu poder ou o que está em terceiros. Então aqui eu vou selecionar aqui, ó, em terceiros, que é aquela mercadoria que está em terceiro. Listas as NFs de devolução, tipo assim, o que já foi devolvido, vou deixar aqui como sim. E aí, qual o período? O período eu deixei aqui o ano inteiro. Bom, eu só preciso alterar aqui, ó, 18/9/2024, porque a minha data base aqui é 19/9/2024, foi a data que nós geramos a nota. Então, aqui eu vou alterar para o dia 19/9/2024 até 19/9/2024. Clicar aqui em enviar e agora sim eu consigo visualizar aqui. Vou dar um zoom aqui para vocês. Aqui tem o código do produto. Foi enviado, descrição do fornecedor, o número da nota de origem, a série, a data de emissão, a quantidade e o saldo que está em terceiro. Então, 5 unidades. O valor da nota fiscal e aqui o custo do produto. E aqui informando que é poder de terceiro que houve uma remessa. Bom, então esse foi o primeiro passo e agora eu vou explicar para vocês como é realizado o retorno. Vou clicar aqui em fechar. Aqui no módulo de estoque eu tenho a rotina de documento de entrada. Então vou vir aqui em atualizações, movimentações, documento de entrada. Clicar aqui em documento de entrada. Bom, existe um processo bem simples para você realizar esse retorno, que é você vir aqui em outras ações e selecionando essa opção aqui, ó, retornar, certo? Então, vamos fazer aqui pelo retornar primeiro. Então, você vem aqui em retornar, seleciona matriz. Qual vai ser o fornecedor? Vou selecionar aqui por nome de fornecedor. E aqui nós vamos temp, selecionar aqui o temporário. Quando foi a data de saída? Foi no dia 19/9/2024. Do 9/2024. Então, aqui é um filtro que eu posso realizar de até, certo? E agora é só eu clicar aqui no botão OK. Ele vai apresentar aqui uma relação de notas, como a gente só tem essa nota 45 para esse fornecedor. Está selecionado aqui, eu vou dar um clique aqui em confirmar. O sistema automaticamente ele vai trazer a nota de entrada preenchida. Só que tem um detalhe, o formulário é próprio igual assim. O que isso significa? Que a minha empresa vai emitir uma nota fiscal de entrada para buscar essa mercadoria lá no armazém. Só que eu não vou retornar 5 unidades, eu vou retornar apenas 2, porque eu quero mostrar para vocês o processo parcial. E aqui a TES, ela já é preenchida de forma automática. Agora é só eu dar um clique aqui em salvar. Como o formulário próprio está igual assim, eu vou ter que selecionar a série aqui, 86, vou dar um clique aqui em OK. Ele vai apresentar essa tela, caso eu deseje realizar mais um procedimento. Vou dar um clique aqui em fechar. E agora que nós finalizamos, nós vamos emitir o relatório novamente. Então, vou clicar aqui no ícone da TOTVS, vou vir aqui em recentes e o relatório está aqui, ó, em FD, formar, fechar. Ele excedeu o número de licenças, vou fechar uma das telas aqui. Então, já vou aproveitar e mostrar para vocês aqui no cadastro de produto antes de fechar. Então, vou vir aqui ó, em gabinete e mostrar para vocês agora como que é apresentado as informações. Então, se eu apertar aqui F4, percebam que o saldo atual ele já mudou novamente para 1.982. A quantidade por dedo de terceiro não é mais 5, é 3 apenas, certo? E agora vamos ver o relatório. Então, eu vou sair da rotina de documento de entrada e vamos aqui para consulta. Eu mostrei aqui o materiais de e em terceiro, não foi o outro relatório. Depois eu mostro para vocês o outro relatório. E agora, acessando aqui, vou clicar aqui em fechar. Vou selecionar aqui relatório. E não vou mudar nenhuma das parametrizações. Vou dar um clique aqui em confirmar. Em tela, clico em imprimir. Nos parâmetros, vou clicar aqui em enviar. E agora, quais são as informações que são apresentadas aqui? Então, eu tenho a primeira nota, número 45, que nós enviamos os gabinetes. Avançando, ele mostra que o saldo não é mais 5, agora é 3. E logo abaixo, eu tenho a nota fiscal de retorno. Tenho aqui o retorno que foram 2 unidades. E como eu sei que é um retorno, olhando aqui, ó, a coluna de poder terceiro. Então, aqui é uma remessa e aqui é uma devolução. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer
é finalizar esse processo aqui. Mas como essa aula já ficou bem extensa, na próxima aula nós terminamos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês na nossa próxima aula. E aí, curtiu esse conteúdo? Então, que tal assistir às demais aulas que eu estarei gravando falando sobre controle de poder terceiros? Além disso, nesse treinamento nosso de estoque PCP, nós damos uma visão geral do módulo e eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui conosco. Eu quero muito ser seu instrutor e te tornar um fera nesse módulo para que você auxilie a sua empresa a reduzir os custos com o serviço de consultoria. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo e se quiser se tornar um aluno meu, eu vou deixar um link do nosso treinamento aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter nos assistido até agora e aguardo você na próxima semana com muito mais conteúdo.